Eu me chamo Carvalho. Milena. Nós fazemos parte da comunidade Face de Cristo. Nós temos 34 anos de casamento. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto que realmente é importante na vida a dois e que tem levado muitos casais à ruína. E como casais cristãos, é nosso dever colaborar para a edificação da família. Então, inicialmente vamos pedir a Deus misericordioso que possa abrir o nosso entendimento, possa abrir o nosso coração para tudo aquilo que nós vamos falar, conversar, e que essas palavras caiam em solos férteis e possam germinar e frutificar na vida do casal, na vida da família. Que o Deus misericordioso nos abençoe, nos guarde e que possa verdadeiramente fazer a transformação do nosso lar. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, por muito tempo nós temos visto, com o trabalho que fazemos com os casais, a dificuldade que é quando se trata do financeiro, quando se trata das finanças do casal. É comum a gente escutar que às vezes é o homem que diz: como eu sou o único que trabalha em casa, então eu dou dinheiro de acordo com o que minha mulher pede, mas quem manda sou eu. Ou mesmo algumas mulheres dizendo: eu trabalho, ganho meu dinheiro para não depender de ninguém, do meu marido, de nada. Ambos os posicionamentos são errados. Porque quando nós nos casamos, nós nos tornamos um único corpo. Nos tornamos um único organismo. Então não há mais o meu nem o teu, há o nosso. E isso é interessante, porque a palavra de Deus diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Se os dois tornam-se uma só carne, então não existe mais o meu nem o teu, o nosso. E eu faço uma pergunta que eu gostaria que aquelas pessoas que acham que deve ter o seu dinheiro na família, no casal, reflita. Você é capaz de pegar e dizer: esse dinheiro eu vou gastar com a minha cabeça? Ou esse dinheiro é a minha perna direita? Não, esse dinheiro é só para o meu braço esquerdo? Será que você faz isso? Ou o dinheiro que você tem, você gasta com o seu corpo de acordo com a necessidade? Se você gasta com o seu corpo de acordo com a necessidade, então como casal cristão, você tem de ver a vida conjugal como sendo um corpo só, e o gasto será feito segundo a necessidade, sem egoísmo, sem individualismo, sem conceito nem preconceito, mas procurando sempre o bem-estar do casal, procurando sempre o bem-estar da família, porque isso é que realmente importa. Nós fazemos parte dessa engrenagem de família, que é uma engrenagem importante, em que o problema comum gera o problema para todos. Eu não posso pensar só em mim, não posso pensar exclusivamente de forma individual e deixando com minha esposa e meus filhos fiquem do outro lado a passar necessidade. Eu tenho de ver a coisa completamente diferente. É por isso que Deus é sábio em nos fazer entender, através da sua palavra, como devemos nos comportar como casais cristãos diante das diversas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Uma das coisas importantes que a gente tem de ver é que Deus é o nosso provedor e que sem Ele não teríamos nada. Esse é o ponto de partida. Portanto, não sou eu que ganho dinheiro, não é a minha mulher que ganha o dinheiro, mas é o Deus, o provedor, que nos dá tudo. Inclusive nos deu o nosso próprio matrimônio. Nosso matrimônio é presente de Deus, é uma graça de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos de botar na nossa cabeça, tá certo? É que Deus é o nosso provedor e que sem Ele nós não teríamos nada. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos ensina é que o casal deve planejar os objetivos da família a curto, médio e longo prazo. A gente não pode viver sem pensar nas possíveis necessidades que venhamos a ter no futuro. O casal deve sempre viver com o que ganha e não contrair dívida acima da sua capacidade. Esse é, às vezes, um problema grande, porque algumas pessoas gastam além da necessidade, além da capacidade, e isso acaba gerando um problema sério para a família como um todo,
Porque se você não se priva daquilo que é supérfluo, a própria dívida fará com que você renuncie muitas coisas que são essenciais para a vida a dois. Por isso que nós devemos ter essa consciência de que aquilo que plantamos é aquilo que nós colheremos no futuro. Desenvolver hábito de reserva é algo muito importante para a nossa vida conjugal. Outra coisa muito importante na nossa vida é aprimorar o nosso conhecimento sobre finanças, quer pessoal, quer familiar, tá certo? Isso através de livros, através de palestras, através de orientações técnicas. Como cristão, nós devemos ter a prática do dízimo, como diz a Bíblia. O dízimo nada mais é do que a didática que Deus encontrou para nos ensinar como devemos nos comportar com relação ao nosso dinheiro. Isso são coisas que a gente tem de colocar no nosso dia a dia. Deus sempre abençoa seus filhos com riquezas materiais. Entretanto, os mesmos, ao negligenciar, faz com que Deus nos permita passar por necessidades a fim de que venhamos aprender como realmente trabalhar, como realmente executar tudo que devemos fazer com o nosso dinheiro. O viver cristão está diretamente relacionado com o nosso gerenciamento de rendimentos. Deus nos confiou e é preciso honrarmos essa confiança de Deus, gerenciando bem as nossas finanças para que a nossa família venha a ter conforto, a ter paz e não passar por necessidade. Deus não é contra a riqueza, apenas nos pergunta como conseguimos e como a mantemos, tá certo? O dinheiro não deve ser senhor da nossa vida. Nós é que devemos saber como administrar esse dinheiro. Nós separamos algumas perguntas, né, que nos chamaram a atenção em relação a esse tema. Estamos tratando ele num momento bem difícil, né? Um momento delicado do nosso país, do mundo e das nossas casas. Muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas estão realmente com dificuldade financeira, e aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Aliás, na nossa vida financeira, na nossa vida de casado, né? Por exemplo, eu e Carbage, nesses 34 anos de casado, nós tivemos que aprender a lidar com várias coisas durante muito tempo. Porque nem sempre as coisas foram uniformes, nem sempre nós tivemos rendas fixas, eu ou ele, nós somos profissionais liberais, né? Eu sou empresária, o Carbage como professor, como dentista, ora com um emprego, ora com outro, ora com o consultório, né? Agora, por exemplo, fechado. Então, tiveram momentos em que eu tive que assumir, teve momentos que ele teve que assumir. Mas tudo bem, a gente nunca teve problemas de relacionamento por conta disso. Na verdade, nós crescemos muito por conta disso, né? Por conta dessa partilha que tivemos que fazer. E a nossa família como um todo. Hoje a gente lida com os nossos filhos assim, abertamente, sempre lidamos abertamente em relação à nossa vida financeira. E hoje, graças a Deus, todos são adultos e todos independentes financeiros. Então agora é um por todos e todos por um. Quando um precisa, todos estão lá, sabe? Por exemplo, agora, nesse momento que a gente ficou temeroso, né, por conta da pandemia, eu tenho uma empresa, e aí eu fiquei preocupada no início, e eles foram os primeiros a chegar e dizer, não, mãe, fica tranquila, não se preocupe com nada, trabalhe, se qualquer coisa, estamos aqui. Então, isso nos dá uma segurança e dá segurança a eles, porque do jeito que eles nos apoiam, nós também apoiamos a eles, a todos eles. Então, nós fizemos algumas perguntas aqui, separamos algumas perguntas para falar para vocês. Como vocês lidam com a vida financeira? Né? Como eu falei agora, como o Carbage falou, não é fácil. E se não abrirmos, se não tivermos diálogo sobre isso, fica mais complicado ainda. Porque dentro da nossa vida financeira, tem 1001 opções, não é isso? Quem administra? Isso aqui eu acho que vai muito de cada família. Quem gasta mais, quem gasta menos, né? Às vezes um tem o dom para administrar, o outro não tem de jeito nenhum. Lá em casa a gente
pode dizer que a gente não tem muito esse dom, então a gente teve que aprender a duras penas a administrar. Ora eu administro, ora o Carbajo administra. Quando a gente vê que está tudo sob controle, aí a gente fica mais tranquilo, mas tem hora que a gente tem que dar uma sacudida e ver que as coisas não estão funcionando bem. Um sabe quanto o outro ganha. Gente, isso aqui às vezes é um calo na vida do casal e da família. Eu preciso saber quanto o outro ganha realmente? Claro que sim. Para a gente fazer uma administração financeira saudável, familiar, é claro que a gente precisa compartilhar. É claro que tudo tem que ficar aberto, às claras, porque senão a gente fica tendo que fazer remendos que não são necessários. Né? Aquela história de um ter mais dinheiro do que o outro. Não, o dinheiro é da família. A outra questão, as contas são divididas igualmente no final do mês ou cada um paga a sua? O que é minha conta? O que é conta do Carbajo na minha casa? O que realmente, a água é minha, a luz é dele, plano de saúde, a despesa com o filho. Na nossa prática, lá em casa, nós sempre juntamos, então a gente não precisou definir quem pagava o quê. Todos tínhamos que pagar tudo. Quem paga a despesa básica de alimentação, faz as compras, paga a conta de água, luz. Bom, lá em casa, a gente junta os dinheiros, tá? Mas quem paga é o Carbajo, porque eu não lido muito bem com pagar contas. Eu não lido muito bem com banco. Não gosto também. Então, essa parte fica toda com ele. Então, consequentemente, o dinheiro tem que ficar com ele. Mas a gente tem uma conta conjunta, cada um tem a sua conta individual e também nós temos uma conta conjunta. E essa conta conjunta, ela serve para pagar nossas contas. Claro que se uma hora falta, vem dinheiro de outro canto, vem dinheiro... Tem que arranjar, né? Temos que dar um jeito. E a outra pergunta que eu fiz aqui, que nós fizemos, foi: você junta e se torna uma só receita familiar? Como eu já falei, lá em casa a gente sempre adotou essa prática. Até porque, muitas vezes, o nosso dinheiro só dava para pagar as contas, ou mal dava para pagar as contas. Então, não tinha outro jeito, tinha que juntar mesmo. E não tinha dinheiro para gastar com extra ou com... Tivemos momentos realmente difíceis e de muito aprendizado. Eu posso dizer que eu não tiraria nenhum da minha história de vida. Nenhuma das dores que passamos com a nossa vida financeira eu não tiraria da nossa história de vida. Porque ela serviu para nos unir, para unir nossa família, para nos tornar mais harmônicos em vários outros itens. Os filhos participam? Lá em casa, a gente adotou essa prática dos filhos participarem da nossa vida financeira. Quando temos, todos temos. Quando não temos, temos que aprender a lidar com isso, todos juntos. Então, essa é uma prática que eu acho que nós estamos vendo os frutos hoje também. Né? Agora que eles já saíram de casa, que já são independentes, eles não se furtam de nos ajudar, se for necessário. O dinheiro pode estar se tornando um gatilho para a desarmonia no lar. A gente tem que ficar muito atento a isso. Será que a minha vida financeira está prejudicando a minha harmonia conjugal e outras áreas do meu relacionamento conjugal ou familiar? Eu tenho que ficar muito atenta a isso. Porque se está, nós temos que parar e conversar sobre isso. É interessante a gente ver o seguinte, que os conflitos conjugais nada mais é do que a maturidade conjugal pedindo passagem na vida a dois. Então, sempre que surgir um problema no casal, seja por aspecto financeiro ou não é motivo, tá, para brigas, porque essas confusões, esses atritos, esses problemas, nada mais é do que a maturidade conjugal pedindo passagem. E os casais que assumem, que amadurecem durante esses problemas, são casais que aprendem cada vez mais a se amarem, a se dedicarem, a renunciar, um pelo bem-estar do outro. E é essa renúncia pelo bem-estar do outro que leva verdadeiramente
a felicidade conjugal e serve de exemplo para os filhos, que amanhã serão esposos, tá? Esposas, e possam, diante de problema, ver que é uma forma de amadurecer no amor dos dois. Nós separamos também algumas coisas que podem facilitar a nossa vida financeira, para evitar brigas e desarmonia dentro do nosso lar. 1. Conheça a história financeira do seu cônjuge. Como foi a história financeira dele? De onde ele vem? Quais são os conhecimentos? Como ele lidava com o dinheiro? Como a família, os pais lidavam com isso? Porque às vezes você vem de uma família mais abastada, mas às vezes não. Você passou dificuldade a vida toda. Então isso é uma carga que você traz para o seu casamento. Por exemplo, eu e Carbage, né, os pais do Carbage chegaram aqui no Brasil e foram roubados. E daí eles tiveram que lutar do zero, partir do zero, para conseguir tudo que tiveram. E se tornaram comerciante de sucesso. E eu até estava perguntando para ele como eles lidavam com isso. E ele disse que era tranquilo, que mal ouvia comentários sobre isso. Ao contrário, na minha casa, os meus pais eram comerciantes, a minha mãe por algum tempo foi comerciante, e o meu pai a vida toda, e eu ouvia muitas discussões, porque eles queriam dividir, mas eles juntavam, aliás, e quando eles queriam dividir, isso dava problemas. Porque um sempre achava que estava contribuindo mais, ou que estava precisando de um dinheiro para tal coisa, e aí o outro precisou, enfim. Eu presenciei muitas confusões por conta disso. E eu não queria isso na minha casa. Essa vivência eu realmente não queria. E a gente sempre evita esse tipo de problema. Então é importante você conhecer de onde vem o seu esposo, de onde vem sua esposa. Seja transparente sobre suas experiências financeiras. Né? Além dessa intimidade da sua história, você tem que saber, como eu disse, eu não lido muito bem com isso. Eu não gosto de pagar conta. Ao mesmo tempo, se a conta atrasa, eu fico muito ansiosa. Então, eu preciso... o Carbage me ajuda muito nisso, né? Na minha empresa, eu tenho o maior cuidado para que as contas saiam todas na hora certa, sejam pagas na hora certa. Se eu não consigo, isso me angustia muito. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso e saber que eu tenho que me preparar para isso, né? Para tudo que pode acontecer. Então, eu tenho sempre que ter uma carta na manga. Eu tenho sempre que ter uma reserva. Para que eu não passe um aperreio. Para que eu não fique angustiada. Isso prejudique meu humor, prejudique meu relacionamento. Tenha independência certa dentro das finanças do casal. Esse ponto, gente, é super importante. Porque se eu tenho a minha independência financeira e o Carbage tem a dele, a gente consegue equilibrar as coisas de uma forma mais agradável. Claro, nós temos o dinheiro que é para a nossa casa, para pagar todas as nossas contas. Isso é fundamental, isso é o prioritário. Mas a gente também não pode deixar o outro sem suas opções, sem seu dinheiro para comprar o que precisa. Claro, o Carbage gosta de comprar umas coisas e eu gosto de comprar outras. Então, se a gente fosse nessa de eu não entender quando ele quer, por exemplo, comprar uma ferramenta, ou ele não entender quando eu quero comprar uma roupa, um sapato, uma bolsa, então isso iria gerar confusão. Se eu tenho o meu dinheiro para isso, ele tem, aí sim eu tenho o meu e ele tem o dele. Porque aí, claro que se tivermos no momento, esse dinheiro vai também, né? Mas eu poder contar com isso, né? Para os meus momentos, quando eu preciso comprar até um presente para ele, né? Ou escolher um presente para os filhos. Então, a gente precisa ter uma certa liberdade para isso. Então, o dinheiro não... Claro que tem que ser da casa, prioritariamente, mas a gente pode fazer uma reserva para cada um, todos os meses. Assim como a Milena falou, nós temos uma conta conjunta.
Essa conta conjunta é para todas as obrigações da nossa família. Todas as dívidas. Mas ela tem a conta pessoal dela, eu tenho a minha. Tá certo? Essa conta pessoal é mantida basicamente com as sobras daquilo que é da família. O que é da família, é prioridade. Mas nós temos de ter a nossa continha, porque às vezes eu quero presenteá-la. Se ela sabe, ela quer me presentear. Tá certo? Eu tenho algumas coisas pessoais que eu gosto de ter, ela tem também. Então, a prioridade é a nossa família. Tá? Se faltou na caixinha da família, sai do individual. Não tem pergunta, não tem saída. Vai nem direto. choro. Divida os gastos proporcionalmente. Como dividir os gastos em conjunto? Dentro de um relacionamento, uma das pessoas pode ganhar mais. Como eu já falei, houveram momentos na nossa vida que ele ganhava mais, outros que eu ganhava mais, e a gente sempre teve que equilibrar isso de uma forma que ninguém sofresse. Dividir as contas meio a meio, quando um ganha mais do que o outro, é a melhor solução. Porque se eu dou 50% do meu ganho, e se ele dá 50% do ganho dele para o sustento da nossa casa, a gente pode ficar com o restante para as nossas despesas e para nossas economias. Porque também a gente tem que fazer planejamentos. A nossa família também precisa de diversão, precisa de lazer, precisa ir para um restaurante, precisa fazer uma viagem. Os nossos filhos têm demandas, né? Então, essas demandas, elas têm que sair desse outro caixa, vamos dizer assim, né? Dessa sobra, que não é sobra, porque lazer, claro que a gente não vai fazer o lazer com o dinheiro que era para pagar uma conta, mas o lazer ele é importantíssimo para a saúde da nossa família. Marcar uma viagem de vez em quando, né? Eu chamo de lua de mel em família, é maravilhoso. Quando nossos filhos eram pequenos ou moravam todos em casa, a gente sempre fazia as viagens, né, pelo menos uma viagem semestral a gente fazia. Às vezes as duras penas, às vezes tirando mesmo do colarinho, mas tinha que tirar, porque era necessário. Então essa despesa com lazer, ela também tem que entrar como despesa necessária para a nossa vida familiar. E hoje uma das coisas que eles mais relembram são das nossas viagens, o que acontecia nessas nossas viagens, né? Claro. Então, isso marcou a infância dele, marcou a infância de maneira que hoje, mesmo adulto, eles relembram. Sempre quando viajava, a gente fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então é motivo ainda de a gente, até hoje, sorrir daquilo que aconteceu. Por isso que é importante o lazer em família. Divida os gastos proporcionalmente. Como dividir esses gastos proporcionalmente, né? Como eu falei, a nossa experiência, 50% de cada um, ou se você está podendo dar mais, né? Normalmente o Carvalho dá muito mais, né? Porque as minhas despesas pessoais acabam sendo maiores do que as dele, claro, né? Porque um corte de cabelo do homem é diferente de um salão semanal da mulher, né? Vamos combinar que a gente não pode competir com isso. Tem até uma historinha que o Carvalho conta que casa bem com isso, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem comigo. Conta aí a história. Não, é que eu gosto muito de dizer para casais, nunca compare a sua esposa ou seu cônjuge com nenhum outro. Se sua esposa está assim, a culpa é tua, ou os méritos são teus. Se tua mulher está bela, parabéns para você. Se não está, a culpa é tua. Né? Porque, afinal de contas, é a tua esposa. Você tem que trabalhar para que ela seja a mulher mais bela do mundo para você. Óbvio. De vez em quando, você precisa revisar o seu planejamento familiar. De vez em quando, você tem que parar e ver o que realmente entrou nos seus planos, o que é que está dando certo, o que é que não dá, aonde não deu, o que é que eu tenho que fazer com isso. E isso a gente precisa conversar claramente. A gente não pode deixar isso andar por muito tempo. A gente está falando aqui de 3 em 3 meses, vamos dar uma parada. Estamos realmente conseguindo pagar as nossas contas, equilibrar nossas finanças, estamos conseguindo ter um caixa para as reservas que a gente precisa. Como estamos andando? E como fica as finanças do casal com os filhos?
essa também é uma situação bem delicada. A gente sabe que filho demanda muito, né? São muitos gastos, são muitas questões em cada época da vida, né? Quando é bebê, tem toda a despesa de um bebê, depois vem colégio, despesa de colégio, depois vem cursos, depois vem preparações, depois vem... E aí é uma despesa que realmente só tem fim quando eles profissionalmente estão estabilizados. Até lá, a gente tem que contribuir de todas as formas para que essa educação das crianças seja saudável. Filho é interessante, porque a gente traz na barriga até nascer, nos braços até crescer e nos ombros até morrer. Então é a única responsabilidade que a gente tem permanentemente. Lá em casa, a gente sempre valorizou muito a educação dos meninos. Então, para duas coisas a gente não economizou: alimentação e educação. Essas foram sempre as nossas prioridades. Roupa nunca foi prioridade. Passeios caros nunca foram nossas prioridades. Muito pelo contrário. Às vezes nós tivemos que economizar muito. Por exemplo, fazer um lazer, ir para uma praia, ir para um shopping e dar um lanche bem reforçado antes. Uma comida bem gostosinha, que eles gostassem bastante. Para quando chegar lá, já está mais a despesa no restaurante, a despesa no shopping ou a despesa na praia, ser uma despesa menor. Lá em casa também teve a época que os meninos quiseram fazer o concurso do Colégio Militar. E foi um ano de muita despesa. Então foi feito isso, como foram 3 anos assim. Então, cada ano a gente dizia, esse é o ano do fulano. Então, naquele ano, era tudo voltado para aquele. No outro ano, para o segundo, e no outro ano para o terceiro, para a Saile, para o Samir e para o Jamil. Cada um teve o seu ano. Era um ano de despesas maiores, era um ano de renúncias maiores, porque, como eles estudavam muito, a gente tinha que ficar mais tempo em casa por causa do outro, e eles tinham que entender, e eles entenderam muito bem isso. E na hora que, hoje, por exemplo, a Saile está cansada, precisa ir à praia. Então, não tinha isso. Eu não estou querendo ir à praia. Não, nós vamos todos à praia ou nós vamos todos ao shopping, porque o outro está precisando espairecer. O outro está estudando muito, está precisando se divertir. Então, hoje tem um aniversário e nós não vamos porque tem uma prova amanhã. Isso era tudo muito claro. Então, isso também pode não parecer educação financeira, mas é sim, porque a gente estava preparando o futuro deles. Né? E a gente estava fazendo renúncias por conta de uma despesa que nós estávamos tendo, que também tivemos que nos preparar para isso. E, na verdade, na época a gente nem estava preparado para isso, porque a gente nem sabia que a gente ia gastar tanto. Mas valeu muito a pena. Todos os 3 tiveram uma educação bem consolidada. E tem um momento em que, às vezes, você precisa recuar. Nessa fase dos meus filhos, eu tinha uma confecção de enxovais e eu tive que parar de trabalhar. E eu parei de trabalhar por 7 anos. Foi muito duro para mim, foi muito difícil, não só pela parte financeira, também essa contou demais, mas também porque eu sempre amei muito o que eu fazia e eu senti muita falta do que eu fazia. Eu sempre criei muito e não criar para mim era muito limitante. Mas eu tinha que lutar por um bem maior, que era o futuro dos meus filhos. Um estava com um problema de aprendizagem, o outro estava precisando, né, como eu falei, estudar mais. Então, nós, em comum acordo, decidimos e eu parei de trabalhar. E depois, quando eu fui retornar a trabalhar, né, colocar a minha confecção, que é a que eu tenho hoje, eu também tive que lutar muito, porque eu tive que sair do zero, né? Começar do zero, porque depois de 7 anos você tem que renovar tudo, renovar a sua cabeça, renovar tudo. E foi muito bom para mim. Nesse período eu fiz faculdade também, que era um sonho que eu tinha. Eu até dizia que fazer faculdade é uma coisa muito cara, né? Apesar de eu ter feito uma federal, que não pagava, mas estudar é uma coisa muito cara, né? Porque tem transporte, tem alimentação, tem o momento que você não está trabalhando, que você está estudando.
Então, o Carvalho teve que me apoiar muito nisso. E ele me apoiou sempre. Então, tem hora que eu tenho que recuar. E isso aconteceu na nossa vida financeira. E se algum dos dois está desempregado? Por realmente, por exemplo, pelo momento que nós estamos vivendo agora. O que fazer? Temos que reorganizar tudo com muita paciência. Sem culpa. Né? Eu não posso me culpar nem culpar o outro. Nós estamos vivendo um momento difícil. E nós temos que lidar com isso da melhor forma possível. A gente tem duas alternativas. Ou eu me desespero, ou eu entro de cabeça, com paz, com resistência, com resiliência, para ajudar o outro. Porque eu também não posso deixar que o outro se afunde na angústia de estar desempregado, na angústia de estar desocupado. Muito pelo contrário, a gente tem que apoiar, dar o tempo. Claro que, às vezes, quando a pessoa sai de um emprego, a pessoa tem que ter um tempo para pensar o que eu vou fazer agora, aonde eu vou mudar, aonde eu vou arranjar uma energia nova. E esse apoio o outro tem que dar. O outro tem que estar atento, já que não está vivendo dentro, né, da cabeça do seu cônjuge. Você que está fora, de uma certa forma, você tem que olhar e ver aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer, como eu posso apoiar. A família inteira tem que ter paciência, resiliência e saber que tudo passa. Isso também vai passar. Como casal cristão, a gente não poderia deixar de procurar subsídios na Bíblia para a nossa vida financeira. E a Bíblia nos fala muito disso aí, nos alerta sobre o egoísmo, sobre a busca desenfreada por riqueza. A começar mesmo pelo Salmo, que fala da construção do lar, que diz: é inútil que madrugueis e que retardeis o vosso deitar, para comerdes o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Deus alimenta enquanto dorme. Então nós precisamos ter essa noção do Deus provedor, que Ele nos dá segundo a nossa necessidade, não segundo as nossas vaidades, mas as nossas necessidades. E quando procuramos em Deus, quando buscamos em Deus, principalmente na Sua palavra, nós encontramos respostas para tudo que nós queremos. Veja, por exemplo, as pessoas dizem: o dinheiro é a raiz de todo o mal. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a causa das coisas prejudiciais. Rei Salomão, riquíssimo, tá certo? Ele identificou 3 fatores importantíssimos, mas negativos, que podem prejudicar e que acontecem às pessoas que amam dinheiro. 1, a ansiedade. Está lá em Eclesiastes 5,12. A riqueza do rico não o deixa dormir. A outra coisa que ele identificou, a frustração. Está lá em Eclesiastes 5,10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E a terceira coisa que ele identificou, a tentação para violar a lei. Está lá em Provérbios 28:20. Aquele que se precipita para enriquecer, não ficará inocente. Então veja como a palavra de Deus nos alerta para a maneira como devemos tratar o dinheiro, quer no plano pessoal, quer no plano conjugal, quer no plano familiar. Certo? A própria palavra de Deus lá em Timóteo diz: quem se descuida dos seus e principalmente de sua própria família é um renegado, pior do que o infiel. Veja, então aquele que cuida só de si, que renega a sua família, que não presta atenção às carências, às necessidades, é cego para ver a sua família, é surdo para ouvir a sua família. Esse é pior do que o infiel. Você não pode se dizer que é um cristão se você faz isso na sua casa, né? E a Provérbio 21 diz algo interessante: todo precipitado seguramente encaminha para a carência ou para a pobreza. Em vez disso, em vez de você correr para a coisa, vá lentamente, acreditando que Deus vai prover da sua necessidade na hora certa. Não acredite que Deus lhe levou aonde levou para lhe abandonar. Não, Ele está contigo
também nas tuas necessidades, como Ele está contigo na tua abundância. E saber qual dos dois momentos você está passando é importante, mas seja qual for o momento, é momento de vangloriar e de agradecer a Deus. O próprio Cristo diz algo interessante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a um vai odiar e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E aqui algo curioso. Quando você pesquisa no aramaico, você vai encontrar que dinheiro, riqueza, é tratada pelo nome de Marmon. Marmon é uma divindade da época. Então veja que Cristo estava comparando o dinheiro a uma divindade. Por isso que ele diz que não se pode servir a dois senhores, a Yahvé e a Marmon. Certo? Então nós temos de pensar, a quem eu estou servindo com as minhas atitudes? A Deus, provedor, Deus Pai, ou a Marmon, uma divindade que eu vou adorar e fazer do meu dinheiro objeto de adoração? É isso que nós temos de ver, porque eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Você sabe o que é mais inútil do que ar-condicionado em bug? Já pensou você botar um ar-condicionado no bug? Existe coisa mais inútil? Existe. Cinzeiro em moto. Não cinzeiro, porque você fumar botar sua cinza. Agora, existe alguma coisa mais inútil do que ar-condicionado em bug e cinzeiro em moto? Tem. Bolso em mortalha. Você já viu alguma mortalha com bolso? Você já viu algum enterro e que na frente vai o defunto, atrás vai as riquezas dele? Para esse mundo nada trouxemos, nada levaremos. Nós estamos administrando momentaneamente. Então aquilo que está em abundância na sua casa, pode estar em carência na casa do outro. Principalmente do teu irmão de comunidade, do teu irmão de igreja. Por isso nós temos de pensar, tá certo? E o que estamos fazendo com tudo isso que Deus nos oferece, tudo isso que Deus nos oferta. E para terminar, eu queria dar para vocês uma sugestão de como fazer o orçamento financeiro. Para isso é preciso usar bom senso. E o bom senso diz o quê? O orçamento prático e flexível deve ser baseado não em regras, mas em princípio. Tá? E quais são esses princípios? Primeiro você tem de ver aquilo que é mais importante. Qual é a absoluta necessidade, o imprescindível. Depois, o necessário para a sua posição que você tem como profissional. Eu, como profissional, por exemplo, da odontologia, eu tenho algumas necessidades que preciso suprir. Tá certo? E terceiro, as necessidades convencionais, os outros artigos que são mais secundários à nossa família, ao nosso ser, nossa maneira de ser. O orçamento não deve dar motivo para prejudicar a alegria do lar e do viver. Com o orçamento, uma hierarquia de valores deve se apresentar. Quais são essas hierarquias? Primeiro, eu juntamente com a minha mulher perguntamos qual é ou quais são as necessidades da nossa família. Precisamos de quê para quê? Então, esse é o ponto de partida. O resto é secundário. Esse é o ponto principal. Algumas despesas podem aparecer em algum período durante o ano, levando a família a gastar mais do que o previsto, como a doença, né? Por exemplo. Contrabalançar nos meses seguintes é a grande solução. Tá? Então, se nesse mês nós gastamos mais por causa do imprevisto, de uma doença, vamos ver o que é que no próximo mês nós podemos cortar, de maneira a manter esse equilíbrio no nosso orçamento. Outra coisa importante, devemos determinar os rendimentos. Quanto é que a família ganha? Determinar as despesas. Quanto é que a família gasta? E manter essa contabilidade entre a receita e a despesa. A despesa de uma família pode ser classificada em fixas, como aluguel, alimento, água, luz, telefone, transporte, empregada. E pode ser variáveis. E é nessas variáveis que muitas vezes a gente tem de fazer o sacrifício, que é vestuário, remédio, diversões, concertos, utilidades para o lar, etc.
e extras, viagens de férias. E por fim, fundo de emergência, economias para médico, dentista, previdência social e uma reservazinha para o futuro, para a família sempre ter essa tranquilidade. Com essas dicas, nós esperamos que possamos ter colaborado de alguma forma com a família cristã, com toda essa comunidade que nos assiste e que presta essa assistência à face de Cristo, que nós estamos aqui exatamente para isso, para ajudar casais cristãos e até casais não cristãos a viver segundo o projeto de Deus, que é um projeto de amor, que é um projeto de paz, que é um projeto de harmonia, sempre, 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 tá? Buscando louvar a família, buscando encontrar em Deus a força necessária para superar os diversos problemas que encontramos na nossa vida pessoal, conjugal e familiar. E a gente tem que lembrar que Deus é um Deus de abundância, né? Ele não é um Deus de qualquer coisa. Então, Ele quer o melhor para nós em todas as áreas da nossa vida. Então, é isso que a gente tem que ir atrás. O melhor para nós em todas as áreas da nossa vida, porque é isso que Deus quer de nós. Eu gostaria de pedir agora para que vocês fechassem um pouco os olhos e procurassem meditar tudo aquilo que nós conversamos, que nós falamos. Através desse vídeo, você pode reprisar quantas vezes você quiser e pedir a Deus misericordioso que venha trazer um renovo na sua vida conjugal. Pedir a Deus que venha trazer uma nova postura. E se as finanças do casal estão quebradas, que Deus venha refazer. Que Deus venha fazer um novo na vida de vocês. Que haja verdadeiramente um compromisso em querer se harmonizar nesse aspecto financeiro. Que haja verdadeiramente um compromisso de um querer renunciar em prol do outro, em prol da harmonia e da felicidade familiar. Deus de infinita misericórdia, nós te suplicamos por todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Faz, Senhor, acontecer na vida deles um renovo, Senhor. Refaz, Senhor, a vida familiar. Refaz, Senhor, a vida financeira de todos esses casais. Vem, Senhor, com a Tua misericórdia. Vem, Senhor, com o Teu poder, reconstruir, refazer a vida financeira desses casais que se encontram em desarmonia. Mas também vem, Senhor, abençoar aqueles que harmonicamente estão conseguindo viver financeiramente bem. Abençoa, Senhor, a um e ao outro. Traz, Senhor, a Tua paz. Traz a Tua glória, Senhor. Traz a Tua misericórdia, Senhor. Eu quero ser Jesus amado, como um barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nesse momento, eu queria, para concluir, relembrar uma frase que é muito comum a gente escutar. Eu faço a minha parte na família. Quem diz eu faço a minha parte, eu tenho pena, que faz muito pouco. Não devemos nos conformar em fazer a nossa parte. Devemos lutar para fazermos parte da família. Porque quando se vive em família, eu não faço a minha parte esperando que o outro faça a sua parte. Eu faço tudo aquilo que a minha família necessita, independente de quem seja a parte. Porque o que nós buscamos é o amor
familiar é a certeza de que um pode encontrar no outro o suporte necessário para seguir e enfrentar as dificuldades. Eu quero dizer assim que nós não somos exatamente um exemplo, né, de vida familiar perfeita, de vida financeira perfeita também não, mas nós lutamos todos os dias e é isso que eu espero de vocês, que aqui ninguém seja exemplo, mas que seja caminho que Jesus nos mostra, para que a gente possa lutar todos os dias para ser uma família melhor, um casal melhor e viver o que Deus tem para nos dar. E aí eu peço que vocês que gostaram desse vídeo curtam, né, compartilhem, se inscrevam no canal, né, que esse canal da Face de Cristo com certeza será um bom canal para que muitos casais sejam evangelizados. Amém. No mais, é agradecer a vocês a paciência de nos escutar até aqui, pedir a Deus misericordioso que abençoe todos vocês e que nós possamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz a todos.